Cidade 5, Belo Horizonte, Minas Gerais. Começamos o nosso ranking da riqueza nacional com uma metrópole que domina a arte da ostentação silenciosa e elegante. Belo Horizonte, a capital de Minas Gerais, pode não esfregar seus bilhões na sua cara de forma escandalosa, mas não se engane, há montanhas de dinheiro fluindo por trás daquelas montanhas de minério de ferro. Historicamente, a riqueza de Belo Horizonte foi forjada nas profundezas da terra, com os barões da mineração e os gigantes do agronegócio que ergueram impérios multibilionários. Mas hoje, a capital mineira é muito mais do que minério. Ela se transformou em um verdadeiro Vale do Silício brasileiro, o famoso San Pedro Valley, abrigando centenas de startups de tecnologia que atraem rios de investimentos estrangeiros e formam novos milionários na casa dos 20 e poucos anos. A riqueza em Belo Horizonte é sofisticada e se concentra em redutos blindados de altíssimo padrão. Basta dar um passeio pelas ruas arborizadas e exclusivas do bairro de Lourdes ou pelo imponente Belvedere, no ponto mais alto da cidade, para entender o poderio econômico local. Lá, as ruas são dominadas por carros importados de luxo, boutiques de grifes internacionais e restaurantes de alta gastronomia que exigem reservas com meses de antecedência. Mas o verdadeiro ápice da riqueza mineira não está apenas dentro dos limites da capital e sim em sua fronteira imediata, os condomínios de superluxo em Nova Lima, que funciona como uma extensão natural de BH. É lá, em fortalezas muradas e vigiadas 24 horas, que os verdadeiros bilionários mineiros vivem em mansões cinematográficas encravadas nas montanhas, com helipontos particulares e adegas subterrâneas e vistas de tirar o fôlego. BH é a prova de que o dinheiro antigo e a nova tecnologia podem criar um império econômico formidável e discretamente luxuoso. Cidade 4. Brasília, Distrito Federal. Saindo das montanhas de Minas, pousamos diretamente no coração do poder e do dinheiro estatal do país. Brasília não é apenas o centro político do Brasil, é uma verdadeira máquina de concentrar fortunas. Construída do zero no meio do árido cerrado, a capital federal ostenta de forma isolada a maior renda per capita do Brasil entre as grandes cidades e uma das maiores concentrações de riqueza do continente. O motor dessa opulência não é a indústria ou o comércio tradicional, mas sim a gigantesca e insaciável engrenagem do setor público, dos altos escalões do funcionalismo, dos tribunais superiores e das embaixadas que movimentam cifras astronômicas diariamente. A desigualdade de Brasília é lendária, mas o foco aqui é a riqueza, e ela é esmagadora. Onde essa fortuna se esconde? A resposta está nas margens do Lago Paranoá. Os bairros do Lago Sul e Lago Norte formam um cinturão de luxo absoluto que desafia a geografia seca da região. No Lago Sul você não encontra prédios de apartamentos, encontra apenas mansões espetaculares, muitas delas com acesso privativo e direto ao lago. Nos finais de semana, as águas do Paranoá são tomadas por uma frota impressionante de lanchas de luxo, iates e jet skis que fazem a cidade parecer um resort para bilionários no sul da França. Brasília é o reduto de quem dita as regras do jogo. Frotas de carros blindados alemães deslizando pelos eixos monumentais, da restaurantes frequentados por diplomatas e políticos onde uma garrafa de vinho pode custar o preço de um carro popular e um estilo de vida hermético, ultra seguro e inatingível para 99% da população brasileira. É a riqueza criada pela caneta e pelo poder. Cidade 3. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Nós não poderíamos falar sobre as cidades mais ricas do Brasil sem mencionar o cartão postal mais cobiçado, sedutor e glamuroso do Hemisfério Sul. O Rio de Janeiro é uma cidade de contradições extremas, mas quando falamos de riqueza, estamos falando de fortunas geracionais, de bilhões de dólares jorrando dos poços de petróleo, do pré-sal e do dinheiro do show business. O Rio de Janeiro é a sede das maiores empresas estatais e gigantes da energia do país, como a Petrobras e a Vale, o que garante um fluxo contínuo e colossal de capital corporativo que irriga a economia da cidade maravilhosa. É o dinheiro do ouro negro financiando um estilo de vida de frente para o mar. Mas a verdadeira ostentação carioca reside no seu mercado imobiliário que beira o surreal. O bairro do Leblon ostenta, ano após ano, o metro quadrado mais caro e exclusivo de toda a América Latina.
Uma cobertura de frente para o mar na Avenida Delfim Moreira não é apenas um apartamento, é um troféu bilionário que pouquíssimos magnatas no mundo podem se dar ao luxo de possuir. E se você quiser ver o dinheiro antigo, as famílias tradicionais que comandam bancos e indústrias, basta olhar para o mítico Jardim Pernambuco, um subbairro fechado e fortificado dentro do Leblon, onde mansões escondidas por muros altos abrigam o verdadeiro PIB carioca. A riqueza no Rio de Janeiro tem um sabor diferente. Ela é bronzeada, veste linho, desfila de lancha pelas Ilhas Cagarras, tem mesas cativas nos restaurantes mais badalados de Ipanema e assiste ao Réveillon de camarotes flutuantes. É uma riqueza que mistura o poder corporativo com uma estética tropical inigualável, provando que o Rio, apesar dos seus imensos desafios, continua sendo um polo magnético para milionários do mundo inteiro. Cidade 2, São Paulo, São Paulo. Se as outras cidades têm riqueza, São Paulo é a riqueza personificada. Bem-vindos ao verdadeiro motor financeiro, industrial e corporativo da América Latina. São Paulo é o alfa e o ômega da economia brasileira, uma metrópole tão colossal e economicamente poderosa que, se fosse um país independente, seu PIB seria maior do que o de dezenas de nações europeias. Esta não é a cidade do sol e da praia, é a cidade dos negócios em ritmo frenético, do terno sob medida, do capital de risco e dos arranha-céus espelhados que não dormem nunca. Tudo no Brasil passa, em algum momento, pela Avenida Faria Lima, o coração financeiro de São Paulo, onde bilhões de reais mudam de mãos todos os dias em mesas de operações, fundos de investimento e sedes de bancos globais. O luxo em São Paulo é hiperbólico, vertiginoso e blindado. Para entender o absurdo da riqueza paulistana, basta olhar para o céu. São Paulo possui a maior frota de helicópteros privados do mundo. Os megamilionários e CEOs da cidade simplesmente não andam no trânsito. Eles cruzam os céus cinzentos da metrópole, pulando de heliponto em heliponto. Das suas sedes na Berrine direto para suas mansões em condomínios Fortaleza como Alphaville ou Fazenda Boa Vista. O mercado de luxo aqui não deve absolutamente nada a Nova York, Londres ou Tóquio. A cidade abriga o maior número de bilionários do país que gastam fortunas no exclusivo shopping Iguatemi, no complexo Cidade Matarazzo ou jantando nos dezenas de restaurantes premiados com estrelas Michelin no bairro dos Jardins. Ruas como a Oscar Freire faturam milhões diariamente vendendo as marcas mais exclusivas do planeta. São Paulo é uma besta econômica indomável, um oceano de concreto onde o dinheiro nunca descansa e o luxo é vivido em sua forma mais extrema, cosmopolita e capitalista possível. Cidade 1. Balneário Camboriú, Santa Catarina. E finalmente chegamos ao topo do nosso ranking da ostentação, e com uma cidade que subverteu todas as regras da economia brasileira. Se São Paulo é a Nova York do Brasil, o primeiro lugar absoluto no quesito visual, ostentação imobiliária e concentração de luxo extremo por metro quadrado pertence a ela. Balneário Camboriú, carinhosamente e com muita propriedade apelidada de a Dubai brasileira. Esqueça o PIB industrial ou as sedes de bancos. A riqueza aqui foi cimentada de forma literal e vertical. Esta cidade litorânea no litoral de Santa Catarina protagonizou o maior e mais impressionante boom imobiliário da história da América do Sul, erguendo um skyline de arranha-céus megalomaníacos que desafiam a gravidade e o bom senso. Caminhar pela Avenida Atlântica em Balneário Camboriú é como passear pelos Emirados Árabes Unidos. De um lado, a praia, que precisou ser artificialmente alargada com dragas gigantescas europeias numa obra faraônica de milhões, só para garantir que a sombra dos megaprédios não cobrisse o sol dos ricaços na areia. Do outro lado, uma muralha de vidro e aço com os prédios residenciais mais altos da América Latina. Estamos falando do One Tower e do lendário Yacht House, cujo design foi assinado pelo famoso estúdio italiano Pininfarina, o mesmo que desenha as Ferraris. Quem são os donos dessas coberturas que custam dezenas de milhões de reais? É um verdadeiro quem é quem dos bilionários do agronegócio do Centro-Oeste, magnatas da indústria e os maiores astros do esporte mundial. O craque Neymar é dono de uma das coberturas triplex, no topo dessas torres, e até a família de Cristiano Ronaldo possui investimentos pesados nesses arranha-céus. A concentração de riqueza aqui é puramente visual e absurdamente ostensiva. As ruas de Balneário Camboriú são um desfile diário e interminável de hipercarros europeus. Porsches, Ferraris, Lamborghinis e McLarens roncam seus motores na orla como se fosse algo banal.
O trânsito aéreo é dominado por helicópteros transportando magnatas para reuniões de negócios, enquanto a Marina Tedesco, uma das mais luxuosas do país, abriga iates colossais avaliados em dezenas de milhões. Verdadeiras mansões flutuantes ancoradas à espera de seus donos para o final de semana na exclusiva praia do Caixa d'Áço. A cidade funciona como um playground particular para a elite econômica brasileira. Um lugar onde a regra é ser visto, gastar fortunas e viver no topo do mundo, literalmente. É por isso que Balneário Camboriú não é apenas rica. Ela é a encarnação perfeita da nossa Dubai tropical, um monumento de concreto, aço e bilhões de reais erguido à beira-mar. Qual dessas cidades você moraria se ganhasse na loteria hoje? Deixe nos comentários, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdos épicos.